que está com uma apuração aí, parece que Luciano Hang foi condenado, é isso mesmo, Sakamoto? Conta essa história pra gente. Bom dia pra você. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos e todas. O empresário Luciano Hang, né, que é proprietário da rede de lojas Avan, né, inclusive é o empresário varejista mais rico do país, né, em termos de donos de redes de varejo nacionais. Ele foi condenado pela Justiça do Trabalho, pela primeira instância da Justiça do Trabalho de Santa Catarina, da Sétima Vara do Trabalho de Florianópolis, né, porque atendendo a uma ação do Ministério Público do Trabalho que acusa Luciano Hang de tentar coagir seus empregados da rede Avan, a votarem em Bolsonaro no longínquo ano de 2018. Eu digo longínquo ano de 2018 porque em 2022 houve uma série de reclamações, de denúncias, né, contra empresas. O Ministério Público do Trabalho recolheu mais de 3.500 denúncias recebidas contra empresas em todo o país e empresários por conta de assédio eleitoral, quando o empresário tenta utilizar da sua posição privilegiada, da sua posição econômica, da sua posição de comando para tentar influenciar o voto dos seus funcionários, dos seus empregados. Isso, na verdade, é anterior, é na eleição de 2018, é quando o Bolsonaro não estava tentando a reeleição, mas estava tentando ainda a eleição em 2018, né? O número, esse total calculado entre multas, indenizações por dano moral individual aos funcionários, indenização por dano moral coletivo, ultrapassa 85 milhões de reais, mas é claro que o valor pode mudar se aparecerem outros elementos, né? Ele pode até aumentar ainda, né? E aí o que acontece? O Ministério Público do Trabalho, o Fabíola, na ação que denunciou e que levou essa condenação, ele acusa o Hang de ter promovido campanhas políticas dentro da empresa, com envolvimento obrigatório dos empregados em atos cívicos, entre aspas, né? Mas que na prática seriam atos eleitorais, em que tanto louvava um candidato quanto criticava outro, né? Ele também é acusado, né, de ameaçar fechar lojas e dispensar empregados, né, caso o Fernando Haddad, na época, o candidato adversário de Jair Bolsonaro em 2018, ganhasse a eleição. E também, segundo o Ministério Público do Trabalho, os funcionários foram coagidos a responder enquetes internas em seus terminais de computadores para dizer em quem eles votariam, né? Então, o que acontece é que o Luciano Hang até se manifestou, né? Enviou uma nota, né, para a coluna, classificando a decisão judicial de descabida e ideológica. Eu vou até ler uma aspas dele. O outro lado é importante, claro. É um total absurdo, inclusive na época dos acontecimentos foram feitas diversas perícias nomeadas pela própria Justiça do Trabalho, ela ficou comprovado, não houve irregularidades. O juiz deveria seguir as provas, o que não fez, seguiu a sua própria ideologia, mais uma vez o empresário sendo colocado como bandido, né? Fecha aspas, essa é uma declaração, tem a declaração inteira dele que eu coloquei na minha coluna, né? Há uma reclamação e dentro da inicial, né? Há elementos como vídeos, né? Que ele teria gravado com os funcionários, né? Declarações dele, ó, talvez a Van não vá abrir mais lojas, e aí se não abrir mais lojas, nós voltamos para trás. Você está preparado para sair da Van? Você está preparado para ganhar a conta da Van? Você que sonha em ser líder, gerente, crescer com a Van? Você já imaginou que tudo isso pode acabar no dia 7 de outubro, que é o dia da eleição, 2018, e que a Van pode fechar as portas e demitir os 15 mil colaboradores? É uma das declarações dele. Não vote comunista, não vote socialistas. Dia 17 de outubro, vote 17, conto cada um de vocês. 17 era o número na época do PSL de Jair Bolsonaro, que hoje está no PL e tem um outro número, né? O juiz, né, o responsável pela sentença, Fabiola, o Carlos Alberto Pereira de Castro, ele fala de voto de cabresto, né, para se referir à situação, e diz que não cabe ao empregador fazer empregados de claque, ainda mais política. Ele fala que sim, o empresário ele pode declarar seu voto aos seus colaboradores, aos seus empregados, em declarações públicas, na imprensa, em redes, faz parte do processo democrático, porém, ele não pode, na verdade, ele coloca que o que ele não pode fazer, ele não pode utilizar-se dessa relação econômica privilegiada com o empregado, colocar o empregado nesse processo, assediar o empregado, constranger o empregado, tentar intimidar o empregado para poder conseguir o voto, e é isso que ele decidiu baseado nas provas elencadas pelo Ministério Público nos elementos da defesa do Luciano Hang e da Avan.
né? Só para terminar, né? Ele fala o seguinte: olha, se a reação do Poder Judiciário fosse, neste caso, o juiz fala, no sentido oposto ao que foi pedido pelo Ministério Público, um lamentável precedente seria aberto, autorizando empregadores a exercer sua influência com receio natural da perda do emprego pelo resultado das urnas, ainda que não expressamente mencionada aos empregados. E aí, lembrando a todos e todas que o Ministério Público do Trabalho recebeu, como eu disse, nas eleições de 2022, 3.500 denúncias de assédio eleitoral, um número que foi 17 vezes maior do que o número recebido em 2018, da qual se trata essa ação. A instituição denunciou cerca de 2.500 empresas, instituições públicas, firmou 487 termos de ajustamento de conduta, ajuizou 93 ações e fez 1.500 recomendações. O próprio Alexandre de Moraes, em determinado momento, em 2022, reclamou: não é possível que, em pleno século XXI, se pretenda coagir o empregado em relação ao seu voto, disse Alexandre de Moraes, né, em 2022. Mas, Fabiola, é uma situação que eu falei com juristas, eu falei com pessoas da Justiça do Trabalho, lá do TST, tudo. O pessoal acha que, claro, cabe recurso, primeira instância, mas isso pode ser paradigmático, uma vez que tem vários outros casos tramitando de forma semelhante, mas que foram abertas em 2022. é, fora aquelas que nem foram abertas, né? Opa. Sakamoto, muito obrigada por estar aqui. Um beijo para você e até mais tarde. Até, Fabiola, um abraço a todos e todas. Eu não estou vendo agora na tela o Thales ou o Josias, mas um abraço para os dois também e até mais.